E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é a explicação número 4, né? O tutorial número 4. E nas aulas passadas expliquei bastante sobre MVC, o que é uma API, expliquei o .NET Core, né? E na última aula nós criamos esse projeto, no último tutorial nós criamos esse projeto e eu expliquei um pouco mais sobre os arquivos de configuração, a controller, as rotas, né? Expliquei sobre isso também. E eu fiquei de explicar o Program e Startup. Vamos entender um pouco mais sobre essas duas classes que ele cria sozinho aqui, porque dependendo da nossa configuração, se ela for muito robusta, a gente vai precisar mexer nesses arquivinhos, tá bom? Antes da gente começar, ó, ele criou um monte de coisa que a gente não está usando, então eu vou começar removendo esses usings aqui que a gente não está usando, legal? A gente limpa o código, tá ok? Bom, temos esse programa aqui, que é a primeira classe que vai ser vista quando a gente executar o nosso projeto, quando a gente iniciar ele. Essa é a primeira classe a ser vista, essa program aqui. Quem já desenvolveu com Console Application, lembra desse cara aqui. Windows Forms também, que é mais antigo, lembra desse cara aqui, né? Esse program e esse main são os primeiros. Esse aqui é o primeiro método a ser executado e esse aqui é a primeira classe, tá bom? Então vamos entender o que está acontecendo. Ele tem um método estático, né? E esse método estático ele está usando esse método aqui, ó. Tá utilizando esse método, que nada mais é do que criar uma aplicação. Ele está criando uma aplicação aqui e está utilizando essas configurações de startup. O que é essa startup? É essa outra classezinha aqui. Então, ele está criando a aplicação do .NET Core que a gente está fazendo, né? Utilizando esse hosting aqui. Então, é aqui que ele faz a integração com o nosso IES. Né? E lá no servidor, por exemplo, ele vai fazer a integração através dessa classe aqui. Web Host Builder. Então ele vai criar um servidor para a gente, né? Criar um servidor para a gente em tempo de aplicação, em tempo real. Ele vai fazer a construção e vai rodar esse cara. Então quando a gente aperta no ES Express aqui, para ele poder rodar a aplicação, o primeiro lugar que ele vai passar é isso aqui. O que configurações ele vai pegar? Mais uma vez, ele vai usar esse startup aqui. Eu vou apertar F12, coloquei o cursor em cima, eu vou apertar F12 para a gente ir direto, mas é a mesma coisa eu clicar aqui em cima, tá bom? Para começar, Ctrl RG, para ele remover as diretivas que não estão usando. Vamos entender um pouco mais sobre essas configurações aqui. A maioria dos códigos da Microsoft diz que é folding, né, de template, ele vem comentado, mas a gente pode ter uma visão geral disso aqui. Bom pessoal, esse aqui é a nossa classe Startup. Nós temos aqui um iConfiguration. Esse iConfiguration ele é algo bem interessante. A gente, quando lê isso aqui pela primeira vez e não está acostumado, a gente fica um pouco confuso. Mas não tem por que haver confusão. Deixa eu só mudar a posição desse arquivo aqui, vai ficar mais fácil o entendimento. Bom pessoal, então para começar, eu estou declarando o configuration aqui em cima, né? Estou declarando esse objeto aqui, a partir dessa interface, né? Instanciando a interface aqui, declarando ela aqui em cima. Que interface que é essa? Represents a set of key value application configuration properties. O que significa isso? Esse key value nada mais é do que a gente conseguir acessar essas informações aqui. Então, key e o value. O key seria o default e o value seria o warning. Através, então, desse iConfiguration aqui, a gente consegue acessar as configurações da nossa aplicação, esse appsettings.json, tá bom? Esse aqui é o constructor dessa classe. Tá vendo que ele não tem um void aqui, né? Ele não tem um tipo de retorno. Como ele não tem um tipo de retorno, né, ele se torna um construtor da classe. Esse construtor da classe vai ser a primeira coisa que quando a aplicação ela entrar nessa classe, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar dentro desse construtor. Tá bom? Quando ele entrar dentro desse constructor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse iConfiguration que está vindo no constructor e vai injetar no nosso configuration que está declarado aqui em cima. O nome disso é injeção de dependência. Essa injeção de dependência ela é feita internamente, né, dentro do ASP.NET Core. Antigamente no .NET Framework a gente precisava de packages, né, libraries, a gente precisava de DLLs externas para poder fazer isso. Eu, por exemplo, utilizei muito o Simple Injector nas aplicações do .NET Framework. Mas nesse caso aqui, a gente não precisa, né, porque ele tem uma injeção de dependências que é dele. Agora, como que ele faz isso, gente? É uma coisa um pouco mais profunda, que não convém explicar nesse vídeo de introdução à linguagem, tá bom?
Mas depois dei uma estudada sobre isso que é bem interessante. Um outro jeito de declarar isso aqui poderia ser, por exemplo, eu poderia deixar isso aqui private, read only, read only. Essa seria uma outra maneira de configurar. É até uma maneira que eu prefiro utilizar, né? Eu vou definir isso aqui como configuration, deixando minúsculo, porque esse é um padrão de desenvolvimento. Quando você deixa private, né? O ideal é você deixar sempre underline para demonstrar que a gente está usando um recurso que ele é privado, né? Não são todas as classes que podem utilizar esse configuration aqui. Tá legal? Tirar essa linha daqui. Bom, então recebemos o nosso configuration. Por que que acontece? Por que é necessária essa gestão de dependência? Porque aqui em cima, quando ele passar pela nossa aplicação, o nosso underline configuration não vai ter informação nenhuma, ele vai estar null, porque isso aqui é uma interface. Tá legal? Isso aqui é uma interface, como foi possível. Eu apertei F12 em cima para poder chegar lá. Isso aqui é uma interface, então ela vai estar null. A gente não consegue executar nenhuma ação a partir da interface, sozinha. Porém, quando a gente tem porque a interface nada mais é do que um contrato, né? Então, por exemplo, eu vou fazer minhas operações de CRUD, que eu já expliquei o que é. Eu vou fazer o meu select lá, quero obter alunos, obter usuários. Esse meu obter usuários, né? Bom, pessoal, mais uma vez, digamos que eu quisesse obter usuários. Essa minha interface de obter usuários, ela não sabe como é que vai fazer isso. Vamos apertar F12 aqui só para a gente ver. Tá vendo aqui que a gente tem uma declaração de um método, né? getReloadToken. Não vou explicar o que é isso, porque não convém, mas só para poder vocês verem essa interface aqui. Essa interface é um contrato. Então, essa iConfiguration, ela não está sabendo como é que vai ser feito esse método de getReloadToken. Ele só sabe que ele tem que retornar, tá vendo? Eu sei que eu tenho que retornar isso desse método, mas eu não sei como é que vai ser feito. Então, existe uma classe que implementa iConfiguration e essa classe que implementa iConfiguration, aí sim, ela sabe como isso aqui está sendo feito internamente. Então, esse aqui, o conceito de uma interface, então, é sempre um contrato. Quem for me implementar, eu preciso que crie esses métodos lá. Eu não sei como você vai fazer isso, mas eu quero que você crie. Tá legal? Então, se a gente chegasse aqui e precisasse usar a configuration de alguma maneira, ia estar null. Então, com a injeção de dependências, é como se eu viesse aqui, por exemplo, criasse a minha classe, eu tenho a minha classe aqui, minha classe, certo? Minha classe, meu objeto. É igual a new, minha classe. É como se eu fizesse isso aqui, com a injeção de dependências. Porém, ele tem um jeito inteligente para não precisar ficar instanciando esse new aqui em todos os casos. Então a gente recebe isso aqui pelo constructor e assina. Como é que eu assino? Eu assino o meu underline configuration com a configuration que está vindo da injeção de dependências. Tá bom? É um conceito um pouco mais complexo, mas depois deem uma lida, tem bastante tutorial só falando disso. Tá legal? Aqui mais para baixo um pouquinho, nós temos os services. Só para a gente compreender. Esses services, this method get called by the runtime. O que significa isso? Isso aqui vai ser chamado em tempo real de execução de código. Em nenhum lugar ele está sendo chamado. Em nenhum lugar esse configure service está sendo chamado. Mas o .NET ele tem uma coisa dentro dele que ele chama alguns métodos específicos. E esse aqui é um deles. Tanto que ele até fala. Pelo tempo de execução, né? Em tempo de execução ele é chamado. Tá bom? Então, a gente definiu que a aplicação seria MVC. Então, ele já vem aqui e adiciona MVC, que significa que ele já vai ter dentro da aplicação todos os recursos necessários para a gente rodar um MVC. Beleza? E aqui seria a compatibilidade da nossa aplicação .NET. Isso tudo aqui foi configurado porque aqui, como a gente mostrou no tutorial, a gente configurou essas informações. A gente pediu que ele fosse, a gente configurou que ele fosse MVC com Web API. Tá legal? A gente criou uma API e ele mostra aqui do lado aquilo que a gente criou. Então ele vem e cria essas configurações no código. Tá legal? Vocês lembram que eu falei para vocês, colocar o mouse em cima? Check if the current roasting environment name is development. Vamos entender o que é esse desenvolvimento.
Vocês lembram que eu tinha explicado no AppSettings.json? Perdão, dentro do Properties aqui. Essas aqui são as Properties do projeto. É só você apertar na setinha e clicar 2 vezes aqui. Tá vendo que o ambiente de desenvolvimento, o ambiente do ASP.NET Core está sendo desenvolvimento? Como isso aqui, dentro desse Properties, Launch Settings.json está desenvolvimento, quando ele chegar aqui, essa condição aqui ela vai ser verdadeira. Ele vai lá nesse arquivinho e verifica se está sendo desenvolvimento ou não. Olha só que interessante. Se estiver sendo desenvolvimento, ele vai utilizar uma página de exception detalhada para o desenvolvedor. Exception, o que é? Um erro que acontece dentro da aplicação. Tá legal? Esse erro que acontece dentro da aplicação, ele vai mostrar uma informação detalhada do qual que foi o problema por causa desse is development. Tá legal? Esse HSTS foi porque nós configuramos um SSL. Lembra que nós configuramos para HTTPS aqui embaixo? Ó? Como nós configuramos isso aqui, ele aparece aqui dessa maneira. Tá bom? E como nós criamos uma aplicação estando preparada para HTTPS, então nós utilizamos ele vai forçar o usuário a sempre acessar o HTTPS. Tá legal? E aqui embaixo, esse app aqui, esse iApplication Builder, é um conjunto de configurações que tem dentro da nossa aplicação. Se a gente quiser injetar alguma coisa, digamos que eu quisesse injetar aqui, eu tenho a minha própria modelagem de exceptions, eu quero tratar os meus erros, eu quero salvar um log dos meus erros, você vai fazer tudo isso dentro desse app aqui, esse iApplication Builder, tá legal? Vou só escrever aqui app e apertar Ctrl espaço, vocês vão ver que ele tem muita informação aqui que a gente pode utilizar. Tá vendo? Uma outra coisa muito interessante que tem agora é um monte de middleware. O ASP.NET Core ele tem uma configuração de middlewares própria que eu acho maravilhosa. Você consegue fazer o seu próprio middleware. Vamos entender o que seria um middleware, pessoal. Já que a gente já entendeu o que é MVC, o que é uma API. Se você não compreendeu até o momento o que é MVC e API, eu aconselho você parar, pausar esse vídeo e lá dar uma lida sobre o assunto, que já que não é nosso intuito aqui principal, não é isso. Então eu aconselho você dar uma lida sobre o assunto e retornar aqui, porque isso que a gente vai falar agora é interessante quando a gente conhece essa informação. Tá legal? Vamos entender o que é um middleware. Esse aqui está dentro do próprio site da Microsoft, tá vendo? Uma imagem de lá. Aqui a gente tem um exemplo bem interessante do que é um middleware. Digamos que eu quisesse criar um validador. Que validador que seria esse? Eu quero que todos os meus requests, todas as solicitações, todo mundo que tentar usar minha API, eu quero salvar num log. Então eu vou criar um middleware para isso. Por quê? Porque quando a requisição chegar na nossa aplicação, ele vai passar por cada um dos middlewares. E vai fazer aqui do lado aqui a nossa regra de negócio, vai passar pela controller, obter os dados. E quando ele estiver saindo da nossa aplicação, ele vai passar pelo middleware de novo, para poder devolver para o usuário. Então esse middleware aqui está o nosso usuário, aqui está a nossa aplicação em back-end. O request ele vai passar por cada um dos middlewares, vai fazer aquilo que ele precisa de regra de negócio e vai retornar, passando por cada um dos middlewares, e vai retornar o response para o nosso usuário. Então isso é um middleware, tá legal? É um conceito bem interessante, em algum momento da vida de vocês podem precisar usar, vocês já entenderam mais ou menos como é que funciona. Tá bom? Então esse aqui foi o quarto vídeo. Eu expliquei um pouco mais sobre Program e o Startup, que são 2 arquivinhos de configuração. A gente já passou por cima, passamos por todos esses caras aqui. Agora, no próximo tutorial, nós vamos realmente fazer a aplicação de tudo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.